Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago. Uma das cartas do Novo Testamento, Tiago. Uma das cartas do Novo Testamento, Tiago, capítulo 1. Antes de nós lermos o texto, eu gostaria de passar algumas imagens. Está aí, Mateus? Não sei se estão lá. Não está aí? Então vamos aqui. Quem é esse Tiago, irmãos, que nos escreve? Antes de lermos o texto, eu gostaria de falar um pouco a respeito do autor. O autor dessa carta, ele é Tiago, como nós vemos aí. E Tiago, poucos sabem, mas Tiago é um dos irmãos de Jesus Cristo, filho de Maria. Quando nós olhamos para as Escrituras, podemos ver isso tanto em Mateus capítulo 13, quanto em Marcos capítulo 6. Jesus teve alguns irmãos, dentre esses irmãos, Tiago, que escreve essa epístola. Tiago foi pastor da igreja em Jerusalém. A primeira igreja cristã surge na cidade de Jerusalém, e Tiago então foi pastor, bispo dessa igreja. Ele foi uma figura histórica muito importante, ele presidiu o concílio de Jerusalém, e ele é um dos pilares da igreja, assim como Pedro e João, e também o apóstolo Paulo, Tiago, é um dos pilares da igreja primitiva. E a história registra que a conversão de Tiago deu-se de fato quando ele viu Jesus Cristo após a sua ressurreição. Porque a família de Jesus tinha dúvidas acerca de se ele era de fato o Messias. Mas Jesus Cristo, depois de ter ressuscitado ao terceiro dia, apareceu a muitas pessoas. Ele apareceu a algumas mulheres, apareceu também para os 12 apóstolos, apareceu para os 12 apóstolos. Judas foi substituído por Matias, Jesus apareceu aos 12. Jesus apareceu também para mais de 500 pessoas, e Jesus apareceu para Tiago. Então, Tiago ele foi impactado pela ressurreição de Jesus Cristo. E os historiadores também dizem que ele era um grande homem de oração. Disse que Tiago era um homem de tanta oração que os seus joelhos se tornaram como os joelhos de um camelo. A gente sabe que o camelo ele tem um joelho bem grande, um joelho bem forte. Então Tiago era um homem de oração, um homem de temor de Deus. No início da sua carta, no versículo de número 1, capítulo 1, versículo 1, nós podemos ver que ele era também um homem de grande humildade, pois ele se apresenta como servo. Veja ali o capítulo 1, versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então ele se apresenta como servo. Ele se coloca na posição de servo. Colocar-se na posição de servo é um ato de humildade que todos nós devemos ter, não apenas da boca para fora, mas no dia a dia. E quando Tiago se diz aqui servo, nós sabemos que um servo, ele não serve a si mesmo. E infelizmente, muitos são servos de si mesmos. Mas Tiago nos ensina a sermos servos de Deus e de Jesus Cristo, o Senhor. Quando ele escreveu esta carta, era por volta do ano 44 a 49 depois de Cristo, e havia perseguição contra a igreja. Havia perseguição por todo mundo conhecido, por toda dispersão. E os destinatários dessa carta, então, são os dispersos. Veja ali o capítulo 1, versículo 1, Tiago diz: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram espalhadas, que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, havia uma palavra no Antigo Testamento, uma profecia, de que o povo de Deus seria espalhado por todas as nações. E por que o povo de Deus seria espalhado por todas as nações? Por uma questão simples: para levar luz, para levar o Evangelho a todas as nações. Nós somos parte do povo de Deus no Brasil.
mas o povo de Deus está espalhado por todo mundo. Então essa carta de Tiago é para todos os crentes que estão espalhados, para as 12 tribos espalhadas, pela igreja de Cristo espalhada pelo mundo. Só que também há uma promessa de que Deus reunirá o seu povo na volta de Jesus Cristo. Então haverá uma só nação, um só povo e uma só língua e uma só linguagem. Tiago, o autor dessa epístola, morreu no ano 62 depois de Cristo. Ele foi surrado até a morte e jogado de um lugar alto do templo de Jerusalém, conforme nos contam relatos históricos. Ele nos traz aqui grandes temas na sua epístola, temas práticos, temas para o dia a dia. Ele vai falar sobre não fazer acepção de pessoas, vai falar sobre como devemos usar a nossa língua e não devemos usá-la para falar mal das pessoas. Ele vai falar como Deus coordena os nossos planos, ou seja, ele vai falar sobre temas práticos. E um dos temas que Tiago trabalha é o tema da provação. Então, na mensagem dessa noite, nós queremos falar sobre ferramentas para utilizarmos em tempos de provação. Amém, queridos? Ferramentas são para serem usadas. Se Deus nos dá ferramentas e nós não as utilizamos, então elas não têm valor algum. Mas se Deus nos dá ferramentas, nós devemos então utilizá-las para a glória dele. E Deus nos dá ferramentas a todos nós, para que possamos vencer as provações. Não há uma pessoa que possa dizer: Deus não me deu essa ferramenta, porque são ferramentas que foram dadas a todos os homens. Agora veja aqui algumas imagens. Próximo slide. Seca, desertos, tempestades no mar. Nós cantamos uma música, um hino que fala sobre tempestades no mar. Quem aqui já não passou por isso? Por momentos difíceis, momentos de deserto, momentos de tempestade na vida. Quem não passou por momentos assim? Próximo slide. Alguns momentos de provação no nosso tempo, enfermidades são momentos de provação, drogas na família, pessoas angustiadas, depressivas. Nós estamos vivendo num tempo como que parece que nós nunca vimos tantas pessoas angustiadas, depressivas, pessoas presas espiritualmente, presas fisicamente, perseguições por causa da palavra de Deus. Estamos vivendo num tempo de grande perseguição, de grande ataque à palavra de Deus em nossos dias. A palavra de Deus tem sido atacada como um livro de mitologia e não como uma verdade de Deus. Então essas são provações que passamos em nosso contexto. Próximo slide. E Tiago vai nos falar de ferramentas para utilizarmos em tempos de provação. Ele vai nos falar sobre a alegria. Deus derrama sobre nós a graça de podermos vencer as provações com alegria. Vai nos falar sobre o escudo da fé, sobre a oração e sobre a total dependência de Deus. Essas são ferramentas que nós vamos ver nas Escrituras, ferramentas que Deus nos dá a todos nós, para que possamos vencer as provações. Abra a palavra de Deus ali então, Tiago capítulo 1, pode tirar, obrigado. Tiago capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos
íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, a sua flor cai, desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos ler juntos o versículo de número 12, meus irmãos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, nós rogamos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Esse é um tema, Pai, que nem todos se agradam de ouvir, mas um tema, Senhor, tão necessário, pois é um tema que vem da Tua palavra para nós. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para crer. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor repreenda toda ação do maligno nesse momento, e que o Teu Espírito fale aos nossos corações. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Tiago introduz a sua carta falando acerca do tema da provação. Provação que a igreja nos seus dias enfrentava. Provação que, como dissemos, ele mesmo enfrentou, foi perseguido e morto. Nós não enfrentamos esse tipo de provação em nossa cidade ou em nosso estado maior, mas enfrentamos vários tipos de provações, como problemas financeiros, problemas na família, problemas com a saúde, provações diversas. Muitas vezes somos perseguidos por causa da nossa fé. E quando passamos por provações, muitas vezes não sabemos como nos portar, não sabemos o que devemos fazer. Dúvidas vêm à nossa mente, sentimentos de abandono. Às vezes pensamos, será que Deus nos deixou? Será que Ele nos abandonou? Muitas vezes nos sentimos irados em meio às provações. E muitos cristãos não suportam as provações, acabam abandonando a fé e a igreja de Cristo. Por isso, Tiago vai nos ensinar aqui como devemos nos portar em momentos de provação. Como nós já dissemos, para toda construção e fazer, exige-se ferramentas. E Deus nos deu ferramentas para vencermos as provações. Mas como em todas as coisas, precisamos fazer uso dessas ferramentas para vencermos nos tempos de provação. Logo de início eu tenho que dizer algumas coisas. A primeira delas é que qualquer pessoa pode passar por provações. Eu diria até mais, eu diria que em dado momento da vida, ou no decorrer do tempo da vida, todos nós iremos passar em algum momento por provações. Mesmo aqueles homens e mulheres de oração, que são fiéis a Deus, mesmo estes irão passar por tempos de provação. E as provações, às vezes, elas se transformam em tentações, pois o diabo se utiliza das nossas lutas para nos tentar e nos fazer
pecar, ele quer nos levar a pecar em meio às provações. Por isso, meus irmãos, temos de usar das ferramentas que Deus nos deixou para vencermos as tentações. Se não fizermos uso das ferramentas, as provações nos engolirão. E a primeira ferramenta que nós queremos destacar é a ferramenta da alegria. Na hora da provação, o cristão deve buscar motivos de alegria. Veja ali o versículo de número 2. Essa palavra é uma palavra que causa estranheza em muitas pessoas, mas é uma palavra que se repete em várias partes da Escritura. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 5, vai trazer algo que vai falar sobre alegria na provação. Quando nós olhamos para as cartas de Pedro, Pedro nos fala sobre alegria na provação. Quando nós olhamos para Filipenses, Paulo nos fala nessa direção também, da alegria que precisamos buscar durante a provação. Veja o que Tiago diz aqui, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quem é que vai se alegrar? Porque na vida passa por várias provações. Quem é que vai sorrir? Quem é que vai dizer, eu sou uma pessoa bem-aventurada, porque na vida eu passo por diversas provações? Mas Tiago está nos dizendo, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Na hora da provação, na hora da prova, haverá dois caminhos: o da entrega à tristeza e o da busca por motivos de alegria. Se nós colocarmos o nosso coração na tristeza, adoeceremos. Mas se elevarmos nosso pensamento naquilo que pode nos dar esperança, então encontraremos um sorriso em meio às lágrimas. Um teólogo presbiteriano, muito famoso em nossos dias, diz que duas pessoas enfrentam o mesmo problema. E uma pessoa reage então com amargura, mas a outra reage com alegria. Qual a diferença? A diferença está no coração de cada uma. Porque uma, durante a provação, só vê o que lhe é privado, mas o outro vê o que pode ganhar ou como pode crescer em meio à provação. Meus irmãos, durante a provação nós devemos fazer algumas perguntas. O que posso aprender? Como posso crescer? Como posso ser moldado por Deus? E devemos buscar qual o trabalhar de Deus em nossas vidas, em meio à provação. É uma questão do saber. Veja o versículo de número 3. Vamos ler o 2 e o 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Ou seja, Tiago está dizendo que nós devemos buscar os motivos de alegria em meio às provações. Deus está sempre trabalhando nas nossas vidas, e Ele trabalha em nós, Ele nos molda em meio às provações. Mas na hora da provação também, nós devemos fazer uso da ferramenta da fé. Veja o capítulo 1, versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, ou seja, o que está sendo provado é a fé de cada um. A provação vem para provar a fé de cada um de nós. Na hora da provação, o que está sendo colocado em prova é a nossa fé. O apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 6, versículo 16, que o diabo lança dardos de fogo contra a nossa fé, buscando destruí-la. Na hora da fé, somos provados, somos atacados na fé, e o inimigo coloca dúvidas em nossa mente. Dúvidas como: a Bíblia é mesmo a palavra de Deus? Deus realmente existe?
Suas promessas são realmente verdadeiras? Essas dúvidas, esses questionamentos surgem no momento em que estamos passando pela tempestade. Esses questionamentos surgem no momento em que estamos atravessando os desertos da vida. Esses questionamentos surgem em tempos de dificuldade, em tempos de provação. E esses pensamentos, estas dúvidas, são como pássaros que voam e que piam sobre a nossa cabeça. Lutero dizia que não podemos impedir os pássaros de voar sobre as nossas cabeças, mas podemos impedi-los de aninhar-se sobre as nossas cabeças. Meus irmãos, o momento da provação é o momento de, então, exercitarmos a fé. Amém, queridos? Se a fé está sendo provada, então é momento de exercitarmos a fé. Em meio a uma tempestade, os discípulos pediram socorro a Jesus. Jesus os socorreu, e então Jesus lhes disse: homens de pequena fé. Na hora da provação, a hora da provação é hora de exercitarmos a fé, e a provação mostrará se a fé que uma pessoa tem é verdadeira ou é falsa. Muitos abandonam Jesus. A sua fé era falsa. Os irmãos já prestaram atenção na parábola do semeador? Na parábola do semeador, Jesus vai contando como a semente cai sobre o solo. E Jesus nos conta que uma das sementes, ela cai sobre o solo rochoso. E essa semente que cai sobre o solo rochoso, ela logo brota, ela logo cresce, ela se desenvolve. Mas no momento em que vem a provação, no momento em que vem a perseguição, essa planta, ela não permanece, ela morre. Jesus diz que é porque ela não tinha raiz em si mesma. Então muitas pessoas têm aparência de fé, mas não têm uma fé de fato enraizada. E a fé, quando ela não tem raiz profunda, não tem raiz em nós, ela se mostra falsa, inconstante na hora da provação. Quando nós olhamos para as Escrituras, para o Antigo Testamento, nós vemos alguns personagens bíblicos. Jó, o quanto Jó passou pela prova. Vemos também José do Egito e Daniel, que foi levado ao exílio e jogado na cova dos leões. Todos estes homens souberam enfrentar a provação e tirar proveito dela. Sua fé foi provada, mas eles resistiram e no final saíram fortalecidos por Deus. Mas de uma forma especial, meus irmãos, nós nos lembramos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus na cruz foi abandonado. Ele mesmo disse: Deus meu, por que me abandonaste? Na cruz ele foi deixado. Os inimigos passavam por ele, cuspiam no seu rosto. Ele foi desafiado a descrer, a desacreditar do amor do Pai. Os inimigos diziam: se és filho de Deus, desce da cruz. Onde está o teu Pai, que ele venha te salvar? Mas Cristo resistiu a todos os dardos inflamados do maligno. Com Cristo aprendemos a resistir a esses dardos. Cristo nos ensina que devemos permanecer fiéis ao Senhor em meio às provações. Então, meus queridos irmãos, a primeira ferramenta que nós encontramos aqui, dada por Tiago, é buscarmos motivos de alegria. A segunda ferramenta é a ferramenta da fé. Saiba que Deus não te dará prova maior do que a que você pode ser aprovado. Deus não te dará uma prova maior do que aquela na qual você pode ser aprovado.
Se Deus te der uma aprovação, exerça então a sua fé. Exerça a sua fé. Terceira ferramenta é a ferramenta da perseverança. Na hora da aprovação, o cristão deve exercitar a perseverança. Em algumas Bíblias, a palavra perseverança está traduzida por paciência. Nesse caso, perseverança e paciência aqui são sinônimos. Veja ali o versículo de número 3 e 4, esses dois versículos. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança ou paciência. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Lá em Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que em meio à provação, os cristãos devem ser perseverantes. E Paulo vai dizer lá em Romanos 5, que nós devemos ser perseverantes e não devemos deixar de ter esperança no amor de Deus. Amém, queridos? Paulo vai dizer que quando nós temos essa perseverança que espera no amor de Deus, então nós suportamos as aflições. Em Hebreus capítulo 10, o apóstolo no versículo 36 vai dizer que nós precisamos ser perseverantes em meio às provações. Então esse é um tema das Escrituras, o tema da perseverança em meio às provações. A palavra que vemos aqui como perseverança. Precisamos ser perseverantes, precisamos colocar isso em prática na nossa vida. Perseverarmos sem murmurar, perseverarmos no querer de Deus, perseverarmos em confiar no amor de Deus. Tiago nos ensina que toda tribulação traz consigo o trabalhar de Deus em nossas vidas. Se Deus está nos provando, é porque Ele quer nos fazer crescer. Veja ali o que diz, o versículo 3, ele diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Ou seja, Deus está trabalhando para que haja um crescimento, meus irmãos. E quanto mais crescemos, mais nos tornamos perfeitos, íntegros, e Deus vai tirando de nós aqueles defeitos que nos impedem de adorá-lo totalmente em espírito e em verdade. Deus vai tirando as nossas máscaras em meio à provação. Ele vai trabalhando, Ele vai moldando ali o nosso coração. Mas nós precisamos ter sabedoria para tirarmos proveito da provação. E esse é o nosso quarto ponto, que é a ferramenta da oração. Veja ali o capítulo 1, versículos 5 a 8, onde ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Nem todas as pessoas, como nós dissemos aqui, nem todos os cristãos sabem se portar em meio à provação. Nem todos os cristãos são perseverantes. Como dissemos, muitos cristãos acabam questionando Deus, as Escrituras. Muitos até abandonam Deus e deixam de servir a Cristo na igreja. Nem todos sabem tirar proveito da provação. Nesse caso, esses precisam de sabedoria. Esses precisam de sabedoria. Porque a sabedoria é o dom de Deus dado em meio à provação. A sabedoria é o dom de Deus dado aos homens para que estes tirem proveito e cresçam em meio à provação. A provação, ela pode nos fazer
descer ou ela pode nos fazer subir. Para que ela nos faça subir, nós precisamos então de sabedoria. E aí então Tiago diz: se porém, veja ali o versículo de número 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, em meio à provação, devemos orar pedindo que Deus nos dê sabedoria, para tirarmos o melhor proveito das aflições. Logicamente, nós oramos para que Deus remova as aflições. Mas quando percebemos que Deus não irá removê-las, devemos orar para que Ele nos dê sabedoria, para crescermos, para termos o caráter moldado, para nos tornarmos perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Ser sábio em tempos difíceis é um dom de Deus e devemos buscá-lo. Amém, queridos? Tiago diz: em meio à provação, ore. Se você está passando por provações, ore. Se você não está entendendo o que está acontecendo, peça a Deus sabedoria. E Deus vai te dar. Deus não vai colocar nenhuma barreira. Ele vai dar sabedoria liberalmente para cada um de nós. Só que nós devemos pedir essa sabedoria com fé. Veja o versículo 6. Ou seja, peça sabedoria com fé. Não duvide. Porque a pessoa que duvida, ela é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Uma pessoa de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então peça sabedoria a Deus com fé, não duvide. Pessoas que duvidam são levadas pelos ventos, né? Bate o vento, ela vai para um lado, bate o vento de novo, ela vai para outro lado. São pessoas inconstantes, mas aquele que tem fé é firme. Ele é firme. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: bata e será aberto. Por isso Tiago diz aqui: peça sabedoria com fé. Deus não vai criar nenhuma barreira, Ele vai conceder essa sabedoria àqueles que pedirem, para compreenderem o querer dEle e para obter de Deus a direção de como crescerem em meio às provações. Tiago, do versículo 9 a 11, ele fala sobre o rico e o pobre. Não quero entrar nessa questão por causa do nosso tempo, mas quero dizer que tanto o rico quanto o pobre, em meio às provações, eles devem buscar ser totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Para concluir, meus queridos irmãos, veja o versículo de número 12. Bem-aventurado, feliz, é o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então esse é o objetivo de Deus. Sermos aprovados, e uma vez aprovados, o objetivo dele é nos dar a coroa da vida. O grande objetivo do cristão é ser aprovado por Deus. Esse é o grande objetivo do cristão. Carregamos a cruz por um breve tempo, mas levaremos sobre nós a coroa por toda a eternidade. Em algum momento da vida, todos nós teremos a fé provada. Deus não se deixa enganar com uma fé vã. A provação é uma amostra de Deus para nós mesmos e para nossos irmãos, de se somos verdadeiros ou falsos crentes. Por isso, na hora da provação, se apresentam ou se revelam os verdadeiros crentes, bem-aventurados, felizes, aprovados. Mas há alguns que caem em pecado,
como aparece do versículo 13 até o versículo 15. Temos alguns desafios para nós, meus irmãos. Alguns desafios. As pequenas provações talvez seja Deus nos ensinando, ou são ações de Deus, né? As pequenas provações é Deus nos ensinando para depois podermos vencer grandes provações. Deus não vai mandar assim uma grande provação de vez. Dificilmente Deus faz isso. Então, diante das pequenas provações, façamos uso das ferramentas dadas por Deus, para que quando grandes provações vierem, já tenhamos habilidades no manejo destas ferramentas. E se você está passando por provações agora, busque motivos de alegria. Não fique pensando só naquilo que você está sendo privado, mas busque pensar em como Deus está trabalhando em você e o quanto Ele pode te fazer crescer e o quanto Ele quer ver você aprovado. Então você se alegrará. Exerça a sua fé. Seja perseverante, não desista. Ore e seja totalmente dependente de Deus. Feche os seus olhos. Quais são as suas lutas nesse momento? Você tem enfrentado grandes ou pequenas provações? Quais são as lutas que você tem enfrentado? Grandes ou pequenas provações? Deus está te chamando a não murmurar. Deus está abrindo os seus olhos para que você veja que Ele te capacita. Ele te capacita, Ele te dá ferramentas para que você possa suportar e vencer essas provações. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Não queremos, Pai, ser crianças a vida inteira. As crianças, elas choram por qualquer coisa. Mas nós queremos, Pai, ser pessoas que aprendem ou que fazem bom uso das ferramentas que o Senhor nos deu, o que o Senhor nos dá em tempos de dificuldades. Ajuda-nos, Pai, a termos alegria no Senhor, a exercermos a nossa fé, a orarmos e a vivermos em total dependência de Ti. Tu és o nosso Deus. É em nome de Jesus que oramos. Amém.